Está suspensa por 90 dias a guerra comercial entre Estados Unidos e China. A trégua foi anunciada em Buenos Aires no final da reunião do G20. Os americanos anunciaram que não vão aplicar as tarifas previstas aos produtos chineses. E, em troca, os asiáticos garantiram que vão comprar produtos americanos em grande quantidade. A repórter Catarina Martorelli traz mais informações. As duas principais economias do mundo negociaram uma trégua na guerra comercial durante o G20. O governo chinês aceitou reduzir e eliminar as tarifas dos automóveis importados dos Estados Unidos. A tarifa hoje é de 40%. Por causa disso, as bolsas da Ásia registraram alta nesta segunda. O presidente americano espera reduzir o déficit comercial com Pequim e ajudar a proteger a propriedade intelectual dos Estados Unidos. Trump se comprometeu a não cumprir a ameaça de elevar de 10% para 25% as tarifas das importações de produtos chineses, no valor de 200 bilhões de dólares a partir de 1º de janeiro. Em troca, a China deve comprar grande quantidade de produtos agrícolas, de energia, industriais e outros bens dos Estados Unidos. Trazendo os impactos para o Brasil, é importante lembrar que as estatísticas de comércio exterior brasileiro indicam que o país se beneficiou com a China, aumentando a compra de commodities brasileiras, em especial soja e barris de petróleo. Porque hoje o mundo vive tensões, tendo em vista que alguns sustentam um certo isolacionismo. E a mensagem que nós trouxemos aqui ao G20 é muito clara. Que todos, sem exceção, penso eu, têm em comum a cooperação para que todos possam enfrentar os problemas mundiais coletivamente. Mas se essa disputa continuar, os economistas acreditam que o aumento das medidas protecionistas na China e nos Estados Unidos possa causar uma desaceleração mundial e, naturalmente, o Brasil também seria prejudicado. Catarina Martorelli para o SBA. Mais sobre os possíveis impactos dessa trégua comercial aqui no Brasil, a gente acompanha agora com João Pedro Cuti Dias. Oi, João Pedro, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia. Quando a gente olha o que aconteceu na Argentina na semana passada, no encontro G20, mostra que em algum momento o bom senso tem que imperar. O americano está pressionando o chinês, por quê? Porque ele tem um déficit de 370 bilhões de dólares, ou seja, ele importa 370 bilhões de dólares a mais do que ele exporta para a China. Então ele começou a pressionar em cima de tarifas, ou seja, colocando tarifas sobre produtos eletrônicos, uma série de outros produtos que o americano importa da China. Em compensação, os chineses bateram no fígado do presidente, já que o grande núcleo eleitoral do Trump nos Estados Unidos é o meio oeste americano, onde é uma região essencialmente agrícola. O que eles fizeram? Tarifaram soja e tal. Quando eles tarifaram os produtos agrícolas, eles deslocaram, até tem uma imagem que é bastante ilustrativa, que é o fluxo de navios do mundo em direção. Se vocês olharem aqui, isso aqui é o fluxo de navios do mundo com destino, levando produtos de exportação, saindo do Brasil em direção aonde? Em direção à China. Ou seja, a China voltou os olhos para o Brasil e começou a comprar. Nós estamos fechando esse mês agora com 80 milhões de toneladas de soja exportada, e sendo 75% com destino no mercado chinês. Ou seja, os navios do Golfo do México ou da costa leste americana, da costa oeste americana, muito pouca coisa foi exportada. Então, nesse momento, a moeda de troca do chinês, para evitar que fosse aumentada de 10% para 25% a tarifação sobre 200 bilhões de dólares de negócio com os Estados Unidos, foi prometer comprar mais grãos dos Estados Unidos. Ontem, o mercado, havia uma expectativa de uma variação muito brusca de preço, mas não aconteceu essa variação. Aconteceu, subiu, mas não é uma coisa absurda. Por quê? Porque o mercado, há um certo receio por parte do importador chinês se vai comprar vai entrar comprando maciçamente dos Estados Unidos agora. O risco de possível tarifação quando chegar. E outra coisa, você sempre tem um período entre a decisão, a tomada de decisão e a realização dos negócios e o embarque. Então, nesse momento, está essa fase meia nebulosa, meia cinza. Mas é isso aí. Agora, se você analisar do ponto de vista global, a China virou a indústria do mundo, inicialmente com produtos baratos, etc. Hoje não, hoje ela está entrando pesado na área de tecnologia. Essa é uma outra questão que o americano está brigando, a chamada propriedade intelectual.
ele briga muito com o chinês sobre a questão de uso de patentes, etc., por parte das indústrias chinesas. Isso não vai ser muito fácil resolver, apesar de que os chineses mostraram que uma boa vontade para tentar equacionar também isso aí. Agora, para o mundo, é bom que pare essa guerra comercial, e para o Brasil, muito mais para o Brasil. Por quê? Porque a hora que tarifar qualquer coisa do Brasil, com o custo que nós temos no Brasil, com a energia elétrica cara, com o transporte ruim, com a tarifa de portos, com a incompetência da máquina pública, tudo isso aqui é um ônus muito pesado em cima de quem produz no Brasil. É uma carga pesada em cima de todos nós. Quando a situação acontece como aconteceu agora, se paga um prêmio muito bom no porto brasileiro, chegou a pagar 250 pontos. 250 pontos é $2,5 por bushel de soja. Aí a briga fica fácil. O problema é quando o mercado volta ao normal, ou seja, prêmio de 50, 60 pontos no porto brasileiro, e nós, com tarifação de frete, com governo incompetente, uma série de problemas no Brasil, aí a briga é mais feia. Só para lembrar, esse mapa mostrou que a China está procurando outras alternativas. Na década de 70, o grande comprador de soja da época era o Japão. Houve uma seca nos Estados Unidos, 72, 73, e que quebrou significativamente a produção de soja. Na época, o americano era 80% da soja mundial era produzida nos Estados Unidos. O que aconteceu? A soja disparou de preço. Vamos lá, hoje, a valores de hoje seria alguma coisa por $1.000 a tonelada, tal. E pela primeira vez se discutiu a possibilidade do governo americano colocar cotas de exportação, mas não aconteceu isso, mas colocou-se. Nesse momento, o Japão olhou e viu que estava dependendo de um país, dos Estados Unidos, para um alimento extremamente importante para eles, que era a soja. O que eles fizeram? Vieram para o Brasil. Na época, o JICA, um organismo internacional, um banco internacional japonês, ele veio para o Brasil e desenvolveu polos no Brasil de produção de soja, em Chapadão do Sul, em Unai, Minas Gerais, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, ou seja, ele colocou recursos no Brasil para incentivar a produção de soja. Hoje, o Brasil é o maior exportador de soja do planeta. Ou seja, quando as coisas acontecem aqui no Brasil, nós temos condição de responder positivamente. A gente só espera que daqui para frente você tenha condições de o governo agir, esse novo governo que está montando uma equipe muito boa no ponto de vista econômico, eles atuar em cima desses problemas que afetam a produção no Brasil, atuar em cima desses gargalos, fazer com que a máquina pública ela trabalhe efetivamente, que não aconteça que os portos brasileiros trabalhem de segunda a sexta ou em um horário de expediente. E, olha, imagina, um navio acabou de carregar sexta-feira à tarde e vai ter que esperar segunda-feira para ser liberado. Isso é um absurdo, isso é custo, isso pesa na formação de preço nas coisas brasileiras. O novo ministro que vai cuidar da infraestrutura, especialmente a questão do transporte, falou, olha, nós precisamos desenvolver as ferrovias, desenvolver as hidrovias. Por quê? Porque isso barateia o custo de levar o produto da zona produtora até o porto de exportação. Esse é o grande desafio do Brasil, esse é o nosso objetivo. Nós precisamos atuar de forma efetiva em cima disso, para que a gente não dependa de situações extemporâneas. Aconteceu um problema de guerra comercial, tal, e o Brasil aproveitou. Aconteceu uma seca lá na Argentina, o Brasil aproveitou. Não, nós temos que ter condições de estar no mercado sempre brigando por preço, brigando por qualidade, brigando por quantidade, desde que o setor público faça a sua parte. O senhor e a senhora que são produtores, com certeza estão fazendo a parte de vocês. A média no Brasil, que no passado era 45 sacos de soja por hectare, esse ano se fala em 58 sacos por hectare. O Brasil, que produzia 20 milhões de toneladas na década de 90, estamos falando em 121 milhões de toneladas. Ou seja, quem está no campo faz o dever de casa. Infelizmente, quem está em Brasília ou quem está no comando dos estados, normalmente não faz o dever de casa.